O programa que será exibido a seguir é de total responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Olá, muito boa noite para você. Vamos aos destaques do Jornal da Fonte. Justiça condena empresa de transporte de Anápolis a indenizar passageira. Corpo de Bombeiros lança a Operação Boate Segura. E ainda a AGR fiscaliza atendimento no Hospital Geral de Goiânia. Sexta-feira, 24 de janeiro de 2014, o Jornal da Fonte já está no ar. Corpo de Bombeiros lança a Operação Boate Segura. O objetivo é orientar os responsáveis pelos estabelecimentos sobre a necessidade de oferecer segurança às pessoas que utilizam os ambientes fechados, como boates e casas noturnas. O Hospital Geral de Goiânia, o HGG, foi a unidade escolhida nesta semana para receber a equipe da Agência de Regulação. O trabalho foi de fiscalização em loco da área do estoque e contabilidade do hospital, que é administrado pela OS e DETEC. Onde tem fiscalização, as coisas acontecem como deve. Se você não fiscalizar, como acontece em vários outros estados, aí a coisa não é conduzida corretamente. Mas isso é óbvio, né? Todo mundo fala isso. Onde você está sendo fiscalizado, você sabe que nota por nota sua está sendo averiguada, e até em outros âmbitos que não somente dentro da OS, é muito difícil que haja alguma irregularidade, né? A AGR hoje tem de fiscalizar diariamente a administração de 12 organizações sociais. A organização tem de prestar contas mensalmente de seus gastos, tudo para garantir a transparência nos serviços. Nós prezamos muito pela transparência e é algo que o IDETEC ele se compromete a todos os órgãos de regulação a ter esse procedimento. É algo que ajuda a gente a crescer. Ou seja, toda vez que você recebe um retorno de algo que você está buscando a melhoria, faz com que você busque cada vez também mais essa outra melhoria. A Polícia Civil de Goiás se pronunciou divulgando apoio ao delegado de Goiás, Tiago de Castro, de 33 anos, que mudou de sexo e a partir de agora atende pelo nome Laura. A delegada deve assumir uma das vagas do plantão da Delegacia de Atendimento à Mulher de Goiânia assim que retornar de licença médica. O caso gerou polêmica. Laura de Castro Teixeira é a primeira delegada transexual da Polícia Civil de Goiás. De acordo com o delegado-geral adjunto, há um ano, ainda como delegado Tiago, informou à corporação a intenção de fazer a cirurgia para mudar de sexo e contou com o apoio da Polícia Civil. Nós acompanhamos, mesmo que à distância, ela nos informava a respeito dos tratamentos psicossocial, de cirurgias e jurídico dessa mudança que passa a vida dela, e a todo momento a gente se manifestou em apoio a essa decisão de caráter absolutamente pessoal, de foro íntimo da servidora Laura. Tiago já foi casado e é pai de 2 filhos. Entrou na Polícia Civil em 2008, já passou por várias delegacias, entre elas Senador Canedo e Trindade. A mudança é de foro de registro civil, isso é determinado. Para nós, ela é uma delegada constituída, uma servidora que teve a vida funcional na Polícia Civil, uma vida de honra, de honradez, de lisura, de competência, e a gente acredita que não tem nenhum motivo que vai mudar essa situação a partir de agora. Laura poderá assumir uma vaga disponível no plantão da Delegacia da Mulher. A Polícia Civil aguarda o fim da licença médica e a mudança oficial do nome da delegada para definir o novo cargo dela. Para a Polícia Civil, a troca de sexo não altera em nada a carreira que ela conquistou na corporação. E nós estamos oferecendo vagas a vários servidores, entre elas a doutora Laura, que é uma das servidoras que nós temos. E ela manifestou interesse em ir para o plantão da Delegacia da Mulher, e assim que ela estiver em condições de, ela está resolvendo alguns problemas burocráticos, de mudança de nome e da sequência da questão médica, nós poderemos muito bem contar com essa servidora na Delegacia da Mulher de Goiânia. E o juiz Johnny Ricardo de Oliveira Freitas, da comarca de Anápolis, determinou que a Transportes Coletivos de Anápolis indenize uma passageira a fim de reparar os danos morais sofridos por ela após a colisão de um ônibus que pertence à empresa. Mais informações com a repórter Cristiane Rodrigues. Olá, Cristiane, boa noite. Como que tudo aconteceu?
Boa noite, Segismar. Boa noite para você que está em casa. Segismar, foi o seguinte, no dia 4 de agosto de 2011... foi quando ocorreu o acidente e foi da seguinte forma, a mulher estava sentada no ônibus, a companhia, e se levantou porque estava chegando próximo ao local de desembarque. O ônibus fez uma curva em alta velocidade, acabou batendo num carro que estava estacionado e a mulher caiu, sofreu várias lesões e ficou impedida de andar e trabalhar. Por ter ficado impedida de trabalhar, a empresa deverá pagar a quantia de 3 salários mínimos e meio. E os danos materiais ficaram em R$ 32.800 referentes ao tratamento médico. Os danos morais foram arbitrados em R$ 20 mil. E ela deve receber ainda um salário mínimo por mês até que complete 77 anos. A empresa declarou na defesa que a passageira recebeu todo o cuidado necessário no momento do acidente e sustentou que se ela tivesse permanecido sentada até o ônibus parar, ela não teria se ferido. O juiz não aceitou a justificativa e a TCA vai recorrer da decisão. Que isso sirva aí de alerta para tantos motoristas de ônibus que nós cruzamos aí nas ruas de Goiânia, né? Motoristas imprudentes. Então, que fique um alerta aí, que essa decisão da Justiça realmente venha fazer a diferença no nosso trânsito, né? E na direção aí do transporte coletivo. Essa foi a repórter Cristiane Rodrigues, ao vivo aqui no Jornal da Fonte. Este ano teremos que eleger um novo presidente, governador, deputados federais, estaduais e senadores. Por isso, os partidos políticos estão se movimentando mais do que nunca para formar alianças e decidir quem é quem dentro do processo eleitoral de 2014. Sobre esse assunto, eu falo agora com o presidente regional do PSDB, Paulo de Jesus. Presidente, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Fonte. Boa noite, Segismar, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez à disposição. Presidente, como que o PSDB está se preparando para as eleições de 2014? Olha, essa preparação, na verdade, a gente já vem fazendo desde o ano passado, porque nós trabalhamos em conjunto com uma grande aliança e este ano nós estamos fazendo esse preparativo, né, que são em 2 etapas, que é a estruturação, a motivação, os encontros e uma formatação de novos encontros até 30 de junho. Após 30 de junho será outra etapa em que nós teremos, então, né, a própria campanha eleitoral, que, diga-se de passagem, é um dos maiores eventos da democracia em qualquer lugar do mundo. E assim nós o queremos fazer, com alto debate, apresentando propostas, os nossos candidatos a nível federal e estadual, e então nós vamos entrar mais uma vez para a campanha apresentando alguma coisa de concreto e objetivo, como sempre apresentamos nos últimos 14 anos, né, para o crescimento do estado de Goiás. Agora, presidente, o governador Marconi Perillo não tem falado sobre eleições. Ele não tem feito comentários acerca de eleições e o senhor, como presidente regional do PSDB, pode nos afirmar se ele realmente é o candidato da legenda para 2014? O governador Marconi Perillo, ele é um grande gestor. Nós temos visto a sua eficiência, a sua dedicação, mas também ele é um excelente político. Isso tem que ser casado e para isso dá esse resultado que Goiás é um dos estados que mais cresce no país, mais desenvolve, e isso tem que ser, né, com as necessidades primeiras da população. E agora ele foi eleito para governar, está cumprindo o seu projeto de governo, o nosso projeto de governo, né, que foi elaborado durante as eleições de 2010. Por enquanto ele irá falar. Por enquanto ele é governador e ele irá falar sobre eleição somente no mês de junho deste ano. Mas todos os nossos 14 partidos da base aliada, os nossos companheiros, eles todos querem que o governador Marconi Perillo continue a comandar esse processo virtuoso de crescimento de Goiás ainda. Presidente, o senhor é um homem muito experiente na vida pública, tem muitos anos de vida pública, não é à toa que preside o partido. Na opinião do senhor, na opinião do PSDB de Goiânia, de Goiás, quem deve ser o nome favorito para disputar as eleições com, talvez, o governador Marconi Perillo? Olha,
a gente não costuma muito, claro que a gente presta atenção de toda a movimentação política de todos os partidos, né? Está um indicativo muito forte que será, talvez, o Júnior do Friboi, né? Que deve encabeçar a chapa aí com PMDB e PT. O Vanderlan também diz que é candidato, pode ser também um candidato. Agora, ó, não pode nunca esquecer que o ex-governador Iris Rezende é uma grande liderança, é uma liderança firme em Goiás, uma liderança do PMDB, que é o maior partido de Goiás, né, em tamanho, né, mas a turma tem que prestar atenção, que o Iris Rezende é um grande líder e que, de certa forma, está sendo defenestrado do comando do PMDB pelo Júnior do Friboi, por ordem, né, do governo federal, não do governo federal, o governo não entra nisso, né, por ordem do PT e do PMDB nacional. Eu acho que o pessoal devia respeitar mais a história do Iris Rezende. Na opinião do senhor, existe algum nome favorito? Nós temos aí como senhor relator, né, um dos maiores políticos de Goiás do Brasil, foi governador, foi prefeito, foi governador, foi ministro do governo federal, e temos aí do outro lado na disputa um grande empreendedor que é o Júnior do Friboi. E temos aí na história um outro político que se destacou com a sua experiência na área empresarial, que é o caso do Vanderlan. Na opinião do senhor, vai prevalecer a história do Iris Rezende ou o nome do Júnior Friboi com a sua vasta experiência nesse mercado empreendedor? Olha, os sinais que estão vindo de Brasília, né, estão fazendo o PMDB engolir goela abaixo o Júnior Friboi. E o Júnior Friboi não tem história dentro do PMDB, não tem história política dentro de Goiás. Ele tem uma história empresarial, mas também é fácil, né, você crescer uma empresa grande com a ajuda do governo federal, com a ajuda do BNDES, que hoje tem praticamente 45%, né, das ações, né, o BNDES das ações das empresas dele. Mas eu estou achando, pelos indicativos que vem de lá, me parece que Júnior do Friboi é que deve ser o candidato do PMDB. E já começam as articulações para futuras ou até mesmo alianças, agora no início de 2014, já visando as eleições dos governadores? Não, claro, essas alianças todos já vêm trabalhando há muito tempo, né? Nós temos um projeto que foi esse projeto virtuoso de crescimento que é comandado pelo governador Marcondes Perillo. Então, nós estamos, né, nesse momento, já preparando nova etapa de desenvolvimento para esse projeto, para avançar mais, avançar na qualidade, porque Goiás tem crescido e ele tem que ser observado as reais necessidades da população goiana, né, e para isso nós estamos apresentando, já preparando nova etapa de desenvolvimento, claro, dentro do projeto. E dentro desse projeto maior é que nós buscamos as alianças. Nós trabalhamos primeiro com um projeto, aí depois que vem os nomes. E nós estamos buscando mesmo. Nós temos 14 partidos na base aliada, né, que estamos todos juntos nesse projeto, todos afinados, e as pessoas que queiram, né, os partidos que queiram juntar-se a esse projeto de desenvolvimento do Tempo Novo, nós será bem-vindo junto conosco nesse caminhar agora a partir de 2015, que nós devemos, mais uma vez, apresentar para a sociedade um projeto sério, competente, eficiente para a sociedade goiana. Agora, a partir de nos relatar quem deve defender o PSDB para o Senado Federal, para concorrer a essa vaga. Olha, até esse momento, os partidos que devem apresentar, os aliados nossos devem apresentar, né, os nomes para compor essa chapa majoritária. Mas até o momento nós estamos satisfeitos, é um grande político, uma pessoa que tem ajudado a fazer um bom governo agora, essa recuperação excelente que está sendo feito, que foi feito em Goiás. O deputado federal Vilmar Rocha, que se colocou, é o único que está à disposição, né, e é um excelente companheiro para, né, a vaga do Senado Federal. Muito bem, esteve conosco aqui no Jornal da Fonte o presidente regional do PSDB, Paulo de Jesus, já dando uma prévia de como devem ser as eleições para esse ano por parte do PSDB. Presidente, muito obrigado pela sua participação, uma excelente noite para o senhor. Cesar, muito obrigado, ouvintes do Jornal da Fonte, é um prazer estar aqui, estaremos sempre à disposição. E veja a seguir, a GR fiscaliza a prestação de serviço no HGG. A intenção é saber se o Estado está atendendo a população como deve. Continue aqui na Fonte, nós voltamos já.
E a Agência Goiana de Regulação visita o Hospital Geral de Goiânia. O objetivo da vistoria foi conferir se a unidade realiza todos os procedimentos especificados dentro das normas de controle de qualidade. Boates, casas noturnas e espaços para a realização de shows serão vistoriados pelo Corpo de Bombeiros em uma operação que visa evitar que tragédias como a ocorrida na Boate Kiss, em Santa Maria, aconteçam por aqui. A Operação Boate Segura irá verificar, entre outras questões, itens básicos de segurança. Nós vamos estar observando as saídas de emergência se estão bem sinalizadas, se os extintores estão de acordo com a legislação, bem adequados, se a capacidade de visitação dessa boate está sendo observada, se também, devido à metragem da boate, se tem sistema fixo, se está funcionando, tudo isso nós estaremos observando. No ano passado, 69 boates foram vistoriadas em Goiânia, 19 foram notificadas e 5 foram interditadas. Depois que aconteceu aquele evento em Santa Maria, nós percebemos que tanto o empresário como a pessoa que visita a boate, ele mudou de parâmetro, né? Então, há uma preocupação sim com a segurança e também as pessoas passam a denunciar, né? Se eles encontram irregularidades, eles entram em contato com o Corpo de Bombeiros. E isso foi muito interessante para que despertasse no empresário e no cidadão que visita a boate o interesse de preservar a situação para evitar o pânico e o risco. A fiscalização irá acontecer no período noturno com o reforço dos 3 batalhões do Corpo de Bombeiros. O Conselho Federal de Medicina considera ético que o mesmo advogado perito do INSS que forneceu laudo desfavorável mantenha sua opinião diante a apresentação de novos exames em um pedido de reconsideração de segurado do INSS. Quem nos traz mais detalhes do assunto é a repórter Cristiane Rodrigues. Cristiane. Pois é, Cedismar, eu volto para falar qual é o papel do médico perito durante o reexame do segurado do INSS. Para isso, está aqui comigo o advogado especialista na área médica, Gessner Souto de Souza. Boa noite, doutor Gessner. Primeiramente, o que é o exame e em que condições ele é solicitado? Esse reexame, ele é uma solicitação feita pelo segurado através de um pedido de reconsideração, quando o médico emite um parecer desfavorável à sua incapacidade. Certo. E o perito médico ele pode realizar o reexame no segurado sem cometer infração? Sim, ele pode realizar esse reexame sem cometer infração ética. Isso veio através de uma elucidação do Conselho Federal de Medicina, que o pedido de reexame não é uma participação em um recurso. Se fosse recurso, o médico seria impedido de participar, mas no reexame não tem nenhum problema. Em qual caso, então, que o perito não poderá realizar o reexame? O perito, ele não poderá realizar o exame caso o segurado entrasse com um recurso. Aí o mesmo médico que indeferiu, ele não poderia participar de uma junta médica para avaliar o mesmo segurado. Mas o reexame não trata-se de um recurso, mas de um pedido de reconsideração. Esse reexame ele é vantajoso para o segurado? Sim, ele é vantajoso porque ele dá celeridade ao processo administrativo. Ele não precisa esperar uma decisão denegatória da administração. Com base no relatório médico, ele com novos elementos, novo exame, ele faz esse pedido de reconsideração ao próprio médico e é feito uma nova avaliação. E o que o segurado precisa fazer para solicitar esse reexame? Ele precisa de ter novos elementos que vão trazer fatos novos da sua condição de incapacidade e solicitar preencher um requerimento de reconsideração junto ao INSS. Tá, já agradeço a participação e as explicações. Obrigado pela participação, boa noite a todos. Ok, volto com você, Cedismar. Ok, Cristiane, obrigado pela sua participação. E nós damos sequência ao Jornal da Fonte, porque chuva forte nessa tarde da capital em vários pontos de Goiânia tiveram prejuízos em função do temporal. Segundo o Corpo de Bombeiros da Vila Santa Cruz, o muro caiu. No setor Pedro Ludovico, uma casa ficou alagada por causa da enxurrada. Já na Vila Redenção, o telhado de uma residência desabou.
O câncer nas crianças é um perigo e nós não estamos falando somente da gravidade da doença. É que, como os sintomas são parecidos com os de outras enfermidades comuns no público infantil, o diagnóstico é dificultado. Mas o desenvolvimento de terapias e novos equipamentos faz surgir mais armas contra a doença. Acompanhem. Juan Martinelli foi diagnosticado com câncer cerebral há 4 anos. Desde então, o garoto de 11 anos faz tratamento no Hospital Araújo Jorge. A mãe de Juan, Graziele, deixou o trabalho para acompanhar de perto o tratamento do menino. É um momento de surpresa, a gente fica bem triste no momento, a gente não sabe o que fazer, a gente fica bastante surpresa no primeiro momento e triste, impactante, né? É assustador no momento. Apesar do tratamento ter bons resultados, a mãe diz que a doença é traiçoeira. Para a gente é difícil porque, ao mesmo tempo que ele pode estar bem, que a gente pensa que ele está bem, que a doença provavelmente sumiu, de repente ela pode voltar a aparecer. Então a gente vive nessa expectativa de que ela possa voltar. Juan diz que leva uma vida normal, brinca e estuda em casa. Ele está concluindo o 4º ano. Nos últimos meses passou a estudar música. Como toda criança, ele também tem sonhos. Quero trabalhar numa empresa de gibi. De gibi? Por quê? Eu sou muito bom em desenhar. Eu quero trabalhar na empresa da Marvel. Luiz Eduardo está curado. Ele teve câncer no rim aos 3 anos de idade. O órgão foi retirado, mas 9 meses depois da cura, em uma consulta de rotina, 2 nódulos foram descobertos no pulmão dele. Essa batalha também foi superada. Aos 16 anos, o adolescente leva uma vida normal, mas ainda tem na memória o que passou. Eu lembro muito das quimioterapias, né, que era dolorido. Das radioterapias também eu lembro bastante. E de movimento, né, de ir e vindo toda hora para Goiânia fazer esse tratamento. Dona Maria Olinda, mãe de Luiz Eduardo, diz que esta fase da vida foi difícil, mas apesar de todo o sofrimento, é possível tirar lições do que viveu. A gente cresce bastante, envelhece muito, passa a dar mais valor na vida, né? A gostar mais das pessoas, né, dos seres humanos, igual a gente mesmo. Esta oncologista pediatra diz que as crianças são afetadas principalmente por leucemia e tumores no cérebro. Ela destaca que não existe uma prevenção sistemática ao câncer infantil. Assim, o mais importante é o diagnóstico precoce. A médica lembra ainda que o tratamento, no caso do público infantil, é diferenciado. Você tratando uma criança pequena, ela tem muitos e muitos anos aí pela frente. Então, hoje, a gente tem tentado fazer quimioterapias mais potentes, em doses mais altas, para poder diminuir doses de radioterapia e tentando dar menos sequela a esses pacientes, para que eles tenham uma qualidade de futuro melhor, para que eles se insiram na qualidade como uma pessoa ativa. Segundo a médica, não existem sintomas específicos. Eles se confundem com sinais de outras doenças. Então, os pais devem ficar alertas para dor abdominal, dor de cabeça, manchas roxas na pele e vômitos que se repitam por vários dias. Os avanços tecnológicos melhoraram a qualidade dos tratamentos. Os aparelhos utilizados em sessões de radioterapia são um exemplo disso. Este equipamento é um acelerador linear de alta energia. Uma das vantagens dele é que ele possibilita um tratamento mais localizado, afetando apenas o tumor. Assim, os efeitos colaterais são minimizados. Hoje, na radioterapia, né, existe um grande avanço, que é você poder utilizar aceleradores lineares. Isso permite que você dê alta dose de radiação no tumor, mas poupando os tecidos que estão em volta da lesão e no trajeto da radioterapia. Então isso é uma coisa que a gente consegue tratar esses pacientes com muito mais qualidade de vida e menos efeitos colaterais. Outra função do aparelho, segundo este físico-químico, é visualizar minutos antes da aplicação da radioterapia o tumor. Então hoje nós trazemos aqui para Goiânia essa nova tecnologia, onde ela proporciona a capacidade de nós conseguirmos fazer um tratamento com a precisão maior, onde eu consigo localizar diariamente a área de interesse do tratamento do câncer.
Hoje é celebrado o Dia do Aposentado. No Brasil, esse público soma mais de 16 milhões de pessoas. Mas o que eles têm a comemorar? Veja nessa reportagem. Cabelos brancos, dificuldades de locomoção, olhos marcados pela experiência de viver décadas, boa parte delas dedicadas ao trabalho. Em 24 de janeiro é comemorado o Dia do Aposentado aqui no Brasil. E as dificuldades vividas por eles fazem a maioria. Hoje é comemorado o Dia do Aposentado. O senhor acredita que os aposentados têm razão para comemorar essa data? Não, não tem não. Não, sei não. Exatamente, não sei não. No Brasil existem cerca de 16 milhões de aposentados. De acordo com esse advogado que atua na área previdenciária há cerca de 20 anos, a classe não tem motivos para comemorar a data e, segundo ele, o benefício concedido aos idosos não é compatível com as variações dos índices econômicos do país. É a falta de uma política justa de reajustes anuais dos benefícios. O aposentado aposenta ganhando tanto salário mínimo, daí 2 anos ele está ganhando só a metade, né? Nos últimos 5 anos, nós já tivemos 42% de defasagem em relação ao salário mínimo. Então, a grande grita dos aposentados hoje é uma política de reajustes anuais muito injusta. Seu Osmar atuou 29 anos no mercado de trabalho e há 8 anos se aposentou por invalidez. Ele até sabe da data comemorativa, mas reclama que, de maneira geral, o aposentado acaba sendo desvalorizado em várias situações vividas no dia a dia. Podia dar graças a Deus, mas nem tanto, porque nós somos prejudicados em certo tratamento, tanto em termos de andar em calçado no setor urbano e como atendimento bancário. Em outubro do ano passado, o IBEDEC Goiás criou essa cartilha informativa que contém dicas sobre o direito de idosos e aposentados. Esse especialista em direito do consumidor alerta que o valor da aposentadoria de muita gente pode estar incorreta. Muitas vezes na contribuição que ele fez durante a sua vida, uma diferença que foi digitada naquela época de R$10, vamos supor, e isso colocado em 10 anos, dá um valor razoável. Então, muitas vezes esse aposentado tem lá 10, 15, 20 mil para receber. Então, é interessante ele sempre verificar se está sendo lesado, procurar o Poder Judiciário com relação a isso. Seu Osmar, que apareceu no início da reportagem, é mais um aposentado insatisfeito com o valor do benefício que ele recebe. Muito péssimo para nós, porque enquanto o salário mínimo aumenta aí 6%, nós é 3, pouco mais da metade do salário. Então é uma negligência isso aí. E diante das necessidades básicas como alimentação e medicamentos, muitos idosos continuam a trabalhar para conseguir manter o sustento na melhor idade. E esses aposentados que voltaram a trabalhar, continuaram trabalhando, têm direito a uma revisão de benefício, podem procurar a Associação dos Aposentados, porque para o INSS, no balcão da Previdência, lhes é negado qualquer benefício. Ele é obrigado a voltar a trabalhar, obrigado a contribuir e não tem direito a nada. Mas a Justiça tem concedido um novo benefício, agregando aquele novo tempo de contribuição e as novas contribuições que ele verteu ao sistema, de forma a garantir uma segunda aposentadoria, não acumulando com a primeira, mas cancelando aquela primeira e automaticamente implantando uma nova aposentadoria mais vantajosa. Tá aí uma classe que deveria ser mais valorizada. E o Jornal da Fonte termina aqui, nós voltamos amanhã. Na sequência você fica com o programa Na Marca do Pênalti. Uma boa noite e até lá.